Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com você sobre as 5 maiores dúvidas, as dúvidas mais frequentes sobre o PSA. Eu peguei várias informações dos meus pacientes ao longo da minha vida, perguntas bem frequentes que eles fazem sobre o PSA. Eu vou resumir e falar aqui para você essas 5 dúvidas mais frequentes. Você quer ouvir? Fica aqui até o final. A última vai ser muito importante, eu vou lhe dizer logo para você. Então permaneça até o final para você ouvir as 5 dúvidas. Primeira dúvida, sobre a coleta do PSA. Todo paciente pergunta quais os cuidados que ele deve fazer para coletar, para fazer o exame do PSA. O paciente, ele fala com o laboratório e o laboratório às vezes diz um monte de coisas para ele não fazer. Geralmente o PSA, ele tem que ter um certo cuidado. A pessoa tem que evitar algum tipo de trauma em relação à próstata, mas isso não existe nenhum estudo específico que realmente mostre que o paciente não deva fazer determinados tipos de atividade. Atividade sexual, academia, até mesmo andar de bicicleta, tudo isso o laboratório acaba falando, solicitando que o paciente não faça antes da coleta do PSA, mas sinceramente não existe um embasamento científico que o paciente não possa ejacular, andar de bicicleta ou ele malhar e correr na noite anterior do PSA. Acaba que tem uma agonia, vamos dizer assim, um estresse muito grande para você não fazer isso, então os pacientes acabam meio que absorvendo aquilo e não faz. Mas, cientificamente falando, não existe comprovação para não realizar esse tipo de atividades. Segunda dúvida, infecção pode aumentar o PSA? Pode. Então, se você tem uma infecção urinária antes de coletar o PSA, os sintomas que possam estar associados, o médico falou para você que existe uma suspeita ou que você tem uma prostatite, uma infecção da próstata, é melhor você não coletar o PSA, porque o PSA ele pode aumentar sim associada com uma infecção. Idade pode aumentar o PSA? Pode. O PSA, um dos principais fatores que o PSA aumenta é por causa da idade. E eu lhe digo mais, tamanho da próstata também. Então, uma próstata grande em uma pessoa que tem mais idade, o PSA pode elevar. Isso não quer dizer que se você tiver 80 anos, o seu PSA seja mais alto do que uma pessoa de 60, porque às vezes isso também não ocorre. Mas se você tem 80 e seu PSA subir um pouquinho, pode ser por causa da sua idade, ou se você tem uma próstata grande, pode ser por causa da sua próstata grande. O PSA é muito importante você ter essa noção deles porque ele está associado com o risco do câncer de próstata, a pessoa tem um câncer de próstata. Mas como eu estou dizendo, nem sempre o PSA elevado pode estar associado realmente com câncer de próstata. Então isso é muito importante porque às vezes o quarto motivo que é muito importante é que se o PSA for elevado, não significa que a pessoa tenha um câncer de próstata. Nem sempre isso acontece. O PSA ele pode elevar, por exemplo, como eu acabei de falar, por causa da idade, por causa de uma prostatite, por causa até mesmo de um trauma. Então existem várias causas que vão fazer com que o PSA aumente e não seja apenas o câncer de próstata. Então essa é a quarta dúvida. O PSA elevado significa que seja câncer de próstata? Absolutamente não significa. E a quinta dúvida é sobre a reposição de hormônio. A reposição de hormônio pode estar associada com o aumento do PSA? Também não. A pessoa pode fazer sua reposição normal, que não significa que o PSA vai aumentar. Embora, se uma pessoa estiver fazendo uma reposição hormonal e começar a aumentar o PSA, você tem que observar, tem que examinar, porque pode sim ter uma associação, mas isso é muito difícil de acontecer. Então, se você estiver repondo testosterona, não fique com receio que o seu PSA vai aumentar. E caso aumente, você tem que realmente conversar com o seu urologista. Se você gostou, continue por aqui, continue assistindo os outros vídeos, não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!